Nesse vídeo eu vou te mostrar como ter um começo próspero nos teus investimentos e para você também que quer ter segurança e tranquilidade nos investimentos, no começo como investidor, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer tudo isso. E para eu te entregar todo esse conteúdo aqui, eu vou te mostrar duas coisas nesse vídeo. A primeira delas é quais classes de ativos investir até a sua independência financeira e também dentro dessas classes de ativos, por qual ativo de fato começar a investir os teus recursos. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui na internet. Antes da gente começar, já deixa o teu like, já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para que meu conteúdo seja entregue para mais pessoas e para que eu possa impactar cada vez mais pessoas aqui com o meu canal no YouTube. Para começar, existem 5 classes de ativos que eu invisto. São ações brasileiras, fundos imobiliários, ações internacionais, renda fixa e criptomoedas. Cada um com a sua porcentagem, que se daria em 25% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, 20% em ações internacionais e 5% em criptomoedas. Isso tudo totalizando dá 100% do seu patrimônio. Para começar a destrinchar todas essas classes de ativos para vocês, eu vou começar pelas ações brasileiras. As ações brasileiras dispensa apresentações, são aquelas ações listadas na B3, na Bolsa de Valores aqui do Brasil. São aquelas clássicas que todo mundo já ouviu falar. Petrobras, Itaú, Bradesco, Taesa, Transmissão Paulista. Todas essas empresas são listadas na Bolsa de Valores e entram na minha parte de ações brasileiras da minha carteira. É claro que eu não vou comprar qualquer ativo. Eu tenho um método de investimento que eu escolho os meus ativos para aí sim fazer um aporte nesses investimentos, nessas ações. Comenta aqui embaixo também se você quer saber como que eu escolho esse tipo de ativo, como que eu faço, quais são os meus métodos para investir numa carteira de ações do Brasil. A segunda parte das classes de ativos em que eu invisto são os fundos imobiliários, em que eles são aqueles clássicos que distribuem rendimentos todos os meses, um reloginho, todos os meses de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. É aquela parte da minha carteira que está voltada ao mercado imobiliário e não simplesmente no negócio como empresa, e sim no mercado imobiliário. Invisto em ativos de logística, de shopping center, de recebíveis, enfim, tem diversas classes de ativos que a gente pode entrar nos fundos imobiliários. Ao longo dos próximos vídeos eu também vou fazer um vídeo sobre fundos imobiliários, especificando quais são as classes de ativos de cada um e como investir neles. A terceira parte da minha carteira é a renda fixa. Pode ser em fundos de investimento que servem como caixa, conta também a reserva de emergência aqui dentro. Então todos esses ativos que servem como caixa para aproveitar novas oportunidades na Bolsa de Valores, nos fundos imobiliários, ações internacionais, e também serve para nossa reserva de emergência. E caso você já tenha um patrimônio mais elevado, essa parte pode ser que seja interessante você já pensar em alguma estratégia para ganhar com marcação a mercado. Por exemplo, comprar algum título público, algum crédito privado pré-fixado, talvez alguma coisa relacionada ao IPCA, justamente para ganhar com essa marcação a mercado, que também vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso. A quarta parte da minha carteira são as ações internacionais, também dispensa apresentações, são aquelas listadas fora do Brasil, justamente para dolarizar o nosso patrimônio, para ter essa segurança em relação ao Brasil. Por quê? Porque normalmente quando tem crises, o dólar ele dispara. E o dólar disparando, essa parte da nossa carteira vai disparar também e tende a subir, assim como o dólar faz. Essa parte da carteira é exclusivamente para segurança de portfólio, para não depender 100% do risco Brasil na nossa carteira e sim ter também um patrimônio exposto lá para fora. Eu particularmente invisto em fundos de ações internacionais e também em ETFs internacionais. Muito pelo fato principal de ser dolarizado o patrimônio, independente se está aqui no Brasil ou numa conta fora, ele vai estar atrelado à variação do dólar. E também por conta da diversificação que esses ativos conseguem te trazer. Por quê? Porque no momento que você compra
uma cota de um fundo de investimento internacional ou uma cota de um ETF, você compra uma cesta de ativos que o próprio gestor desses fundos vão gerir para você. Então, acaba sendo muito mais fácil para quem não tem tanto patrimônio fazer uma diversificação maior nessa parte internacional. E os 5% desse método que eu utilizo de diversificação por classes de ativos são as criptomoedas. Eu gosto daquele clássico papai com mamãe, Bitcoin, Ethereum e um pouco de caixa dolarizado. Então, basicamente, essa é a minha estratégia de investimento para uma carteira bem diversificada, e eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro para você investir tendo uma estratégia de investimentos de longo prazo. Mas afinal, no que o investidor iniciante tem que começar a investir primeiro de tudo? Dentro dessas 5 classes de ativos, o que você deve fazer para começar a investir de maneira adequada? O ideal é começar a investir pela reserva de emergência. Por que reserva de emergência? Porque vai te trazer tranquilidade e segurança no teu começo como investidor. E também, pelo fato de você já tendo o dinheiro guardado, você fica muito mais tranquilo quando existem aquelas oscilações de patrimônio ao longo do tempo. Que de fato, isso é inevitável, isso vai existir. Oscilações de patrimônio, infelizmente, é algo que a gente não tem como desviar, e sim simplesmente adotar uma estratégia, como Warren Buffett sempre falou, que é focar no longo prazo, que oscilações do curto prazo não importam. Essa é a mentalidade que eu quero que vocês tenham quando vocês forem começar a investir no mercado de renda variável. Então, voltando ali para a reserva de emergência, é pelo fato de te trazer segurança e tranquilidade no momento que haver essas oscilações de patrimônio, e também para você ter um dinheiro sobrando ali para qualquer emergência que acontecer. E agora eu vou te explicar o que é a reserva de emergência e também no que investir essa reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é do que um valor que você tem guardado que pode ser usado para qualquer tipo de emergência, ou seja, quebrou o carro, alguma emergência em relação à saúde, alguma emergência com filhos, com pais, tudo isso você pode usar dessa reserva de emergência. Mas afinal, quanto de dinheiro eu preciso ter para investir nessa reserva de emergência, para ter completa essa reserva? Usa essa regra de bolso, anota aí que você vai utilizar lá para frente, eu tenho certeza. Se você é funcionário público, 3 meses do seu custo de vida mensal basta. A reserva de emergência está pronta. Então, por exemplo, se o seu custo de vida mensal é R$3.000, você deve ter R$9.000 prontos ali para qualquer emergência, ou seja, 3 vezes o teu custo mensal. Já se você é a carteira assinada, o ideal é que você tenha 6 meses do seu custo mensal. E é exatamente o mesmo cálculo que eu fiz antes. Se o teu custo mensal, nesse caso, é R$3.000 e você precisa de 6 meses de custo mensal, você precisa ter R$18.000 guardados só para reserva de emergência. E caso você seja empresário, autônomo, assim como eu, o ideal é que você tenha 12 meses do seu custo mensal guardado, disponível para usar em qualquer tipo de emergência. Nesse caso, utilizando o mesmo exemplo de R$3.000 de custo de vida mensal, você sendo empresário, autônomo ou alguma pessoa que não tenha renda estável, o ideal é que você tenha 12 meses, como eu falei, e nesse exemplo você precisaria de R$36.000 guardados para você utilizar em qualquer emergência. Mas aí você pode estar me perguntando: mas Nick, aonde que eu devo investir essa reserva de emergência? Bom, eu vou te dar 3 opções que você acha tranquilamente em qualquer corretora de investimentos bem renomadas no mercado, que são o Tesouro Selic, algum CDB de liquidez diária e também algum fundo de renda fixa com alta liquidez. Eu vou começar explicando aqui para vocês o Tesouro Selic para ficar mais claro o que é, qual o risco e qual a rentabilidade que está tendo hoje. Para começar pelo risco, é o investimento menos arriscado do país, ou seja, é o risco do país quebrar, o que é praticamente impossível. É muito mais fácil uma empresa quebrar, um bancão quebrar, do que o próprio país. E dando um exemplo com um valor um pouco mais baixo de reserva de emergência, vamos supor que você precise de R$5.000 para formar sua reserva de emergência. Quanto que renderia no Tesouro Selic essa aplicação em um ano,
sem aportes, sem nada, somente aplicando esses 5 mil e deixando por um ano ali. Tu teria em torno de R$ 5.700 ao final de um ano. É muito melhor do que a poupança. Na verdade, é quase o dobro do que a poupança entregaria. Quais os pontos positivos de ter a reserva de emergência investida em Tesouro Selic? Em primeiro lugar, a segurança é inquestionável. Em segundo lugar, qualquer pessoa que tenha conta em uma corretora pode ter disponível essa aplicação. Em terceiro lugar, é viável para qualquer pessoa. A partir de R$ 30 você já consegue investir no Tesouro Selic. Tem um ponto importante sobre o Tesouro Selic que é extremamente válido pontuar aqui, que é em relação ao imposto de renda, como ele é cobrado. Ele é retido direto na fonte no momento que você resgata, então não precisa emitir DARF, coisas nessa linha, e é tratado de acordo com a tabela regressiva de R, que vou botar aqui na tela agora. Essa tabela mostra pra gente em que se você ficar nessa aplicação de 0 a 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento. Se você ficar de 181 até 360 dias, você paga 20% sobre o seu rendimento. De 361 até 720 dias, você paga 17,5% de imposto sobre o rendimento. E acima de 720 dias, ou seja, acima de 2 anos, você pagaria somente 15% de imposto de renda. E esse é o valor mínimo que você pode pagar de imposto de renda em uma aplicação nesse estilo. Outro ponto importante, para a reserva de emergência principalmente. Em aplicações de renda fixa, o mínimo aceitável é a taxa Selic, nada menos que isso. Por quê? Porque aí eu te volto uma pergunta. Qual o sentido de investir em uma aplicação mais arriscada do que o Tesouro Selic e rendendo menos, sendo que o Tesouro Selic tem o menor risco do país? Não faz sentido, né? Então é muito melhor investir no Tesouro Selic para que você tenha um menor risco e uma rentabilidade razoável, uma rentabilidade mediana. E diga-se de passagem, hoje está uma taxa bem boa, que está a Selic, que está quase em 14%, é muito mais do que boa parte dos investidores aí que investem em renda variável. Então esse é o melhor investimento para você que quer começar a investir, para você que é um investidor iniciante. Segue esses passos que tenho certeza que você vai se dar bem e ter um começo próspero nos seus investimentos. Acredita em mim, se você criar o hábito, mês a mês, está aportando, aos poucos você vai criar uma carteira diversificada e ao longo de anos você vai ver a rentabilidade acumulada, a bola de neve crescendo e eventualmente atingir a tão querida independência financeira. De novo, não se esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e comenta aí também se você já investe ou já investiu no Tesouro Selic. Obrigado para você que ficou até aqui, eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!